Bem-vindos ao Dutra Chess, xadrez com simplicidade. Hoje vamos abordar um tema que é importantíssimo para quem joga xadrez. Inclusive trabalhando sobre conceito. O primeiro conceito mais importante, nós já falamos, é proteção ao rei, a segurança do rei. E qual é o segundo conceito mais importante do jogo de xadrez? É o desenvolvimento de peças. Primeiro é você se preocupar, o primeiro conceito é você se preocupar com a segurança do rei. O segundo conceito mais importante é o desenvolvimento de peças. É nada de decoreba, é você colocar suas peças em direção ao centro do tabuleiro. Então, desenvolva suas peças, porque esse é o segundo conceito mais importante. E alunos perguntam, professor, como é que nós vamos desenvolver as peças? O que é que significa desenvolver as peças? Significa tirar suas peças das casas originais e colocá-las em casas nas quais elas fiquem ativas, nas quais elas possam jogar de verdade. Primeiro, desenvolver cavalos, e bispos. Os cavalos e os bispos devem ser desenvolvidos, primeiramente. Em seguida, após o desenvolvimento dessas peças, guardar o rei, que depois que o rei estiver seguro, pode trabalhar, pode desenvolver, pode partir para o ataque. Como é que eu vou desenvolver cavalos e bispos? Começa abrindo caminho. Abre caminho, já tem caminho para um bispo desenvolver. Cavalo não precisa abrir caminho, que ele pula por sobre as casas, e aí veio o cavalo desenvolvido. Abriu o caminho para outro bispo, a outra diagonal. E aí vem o desenvolvimento das peças, o outro cavalo desenvolve, e agora está preparado para fazer o roque. Tem jogadores que ainda jogam a dama D2 para rocar, ou para a direita, ou para a esquerda. Dependendo da posição que fica no tabuleiro, é importante fazer o roque longo. Roque curto é melhor, é mais rápido, menos arriscado. O roque longo, ele é um pouco mais arriscado, mas ele também protege o rei, guarda o rei. Então os bispos, eles são desenvolvidos nas diagonais, só voltando aqui um pouquinho, cavalos em direção ao centro, como nós vimos. Bispo nas diagonais, para governar as diagonais. Eu coloquei o bispo aqui em E3, mas geralmente ele é colocado em um F4, vai depender da posição, de como o adversário faz seus lances. Às vezes o adversário joga um cavalo F6 e o bispo faz uma cravada no seu primeiro lance. Então, os bispos nas diagonais abertas, as torres precisam estar conectadas. Quando desenvolve os cavalos, desenvolve a dama. Caso tenha feito roque curto, além de desenvolver a torre, elas ficam conectadas, se autoprotegendo e também prontas para ocupar colunas quando tiverem semi-abertas ou completamente abertas. Então as torres, elas servem para isso, se conectarem e em seguida serem colocadas em direção ao centro do tabuleiro para ocupar colunas abertas e semi-abertas. E a dama? Falamos sobre os cavalos e os bispos que devem ser desenvolvidos rapidamente para proteger o rei. Agora vem a dama. A dama é calma. Ela não corre prova de 100 metros. A dama tem que ter cuidado. Não pode sair com ela precipitadamente. Porque se você sair com a dama precipitadamente, ela começa a sofrer ataque das peças menores do adversário
cavalos e bispos, e em determinados momentos ela se perde rapidamente, é capturada rapidamente. Então, a peça também não pode ficar parada, porque peça parada é peça inútil. A dama deve sair para o jogo, mas não naquela velocidade, né? Ela não está correndo prova de 100 metros, não precisa de velocidade. Ela sai com calma, na hora certa e estrategicamente. Por que isso é tão importante? Por que é importante desenvolver as peças? Porque é importante você ter conhecimento desse conceito. Sabe por quê? Porque quem tem mais peças jogando é quem manda no jogo. Se você desenvolve cavalos e bispos e o adversário apenas desenvolvendo peão, quem é que está mandando no jogo? 1, 2, 3, 4 desenvolvidas e mais 2 peões, digamos. 1, 2, 3, 4 também desenvolvidas. 5 desenvolvidas. E vamos jogar aqui uma peça desenvolvida defendendo esse cheque. Então, se está nessa posição, observe quantas peças tem desenvolvida. 1, 2, 3, 4. As brancas têm uma. 1, 2, 3, 4. 4 peões. Então, enquanto desenvolve os peões, você desenvolve as peças, quem tem mais peças desenvolvidas tem uma probabilidade maior de vencer a partida. Quem atrasa o desenvolvimento apenas reage. Se as pretas atrasam o seu desenvolvimento, vão apenas reagir ao desenvolvimento das peças brancas. Vão ficar jogando de forma passiva. E o que precisa no xadrez é a atividade das peças. Enquanto um jogador joga com 4 peças, o outro que joga com uma só ou duas vai continuar sofrendo até perder a partida. Então, um erro clássico do iniciante é ficar com as peças presas, movendo primeiramente a dama. Então, a dama não é a primeira peça a ser movida. Então, é um erro clássico. Iniciou o jogo, vamos jogar com a dama. Vai sofrer ataque. Perder tempo. E quando você joga precipitadamente com a dama, você perde tempo. E perder tempo é perder praticamente a partida. Bispos ficam presos, não pode, esse é o erro clássico, dos iniciantes, jogar precipitadamente com a dama, deixar seus bispos presos, os cavalos dormindo. O cavalo não pode ficar dormindo, o cavalo é para estar agindo no tabuleiro. Na posição original ele só tem uma, 2, 3. Mas quando eles se desenvolvem, o raio de ação deles é maior no domínio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 casas. Quanto mais centralizados, mais o raio de ação dele é abrangente no tabuleiro, mais domina. Dos cavalos centralizados, eles dominam 16 casas ao seu redor. Então, cavalos não podem ficar dormindo, tem que estar ativo. Dama precipitada, bispos recuados e cavalos dormindo, o rei fica exposto. Fica exposto ao ataque. E é tudo que o adversário quer. Ver você com a peça. Um cavalo dormindo, um bispo preso atrás dos peões, sem ser desenvolvido, uma dama saindo rapidamente para o jogo. Então, quando isso acontece, o adversário aplaude, porque ele diz: olha, já estou com a vitória quase certa. Ataque sem desenvolvimento é só barulho. Tem jogador que desenvolve uma peça e quer atacar tudo com a dama. Vamos atacar. Não pode ver uma brechinha e dizer: vou voltar ali para dar um cheque. Isso é só barulho. Ataque sem desenvolvimento é barulho. Agora, quando você tem suas peças desenvolvidas, parte para o ataque, aí faz efeito. O ataque é eficiente.
Tem algumas regras simples que temos que estar sempre com ela na mente. Antes do lance 10, faça uma pergunta. Eu digo antes do lance 10, por quê? Porque os lances do primeiro até o oitavo, até o décimo, faz parte da abertura. Tem abertura que é 3, 4 lances, mas pode jogar um pouco mais, né? Então a abertura vai até o oitavo, nono, décimo lance, por aí. Tem abertura que vai até o 12º. Então, até o 10º lance, ou antes do 10º lance, que são os lances de abertura, você tem que fazer alguma pergunta. Como é que estão minhas peças? Elas estão jogando ou estão só assistindo? Ó, se elas estiverem jogando, estarão bem posicionadas. Se elas estiverem só assistindo, vão observar o adversário jogar, o adversário vir para cima, e você ficar naquela comodidade, sem ação. Vai querer reagir às vezes e não pode. Então as peças não podem ficar dormindo, só assistindo. Elas têm que ser desenvolvidas. Vamos fazer uma recapitulação rápida. Numa partida de xadrez, você jogando, tem que proteger o rei rapidamente. Isso é importante. E tem que desenvolver as peças. Sem isso, não vai existir plano de jogo, não vai existir ataque, nem vai existir final bonito. Final bonito, rei protegido, peças desenvolvidas, agora tem ataque e plano de jogo. Não jogue sem elaborar um plano. Nós escolhemos uma partida de um jogador muito famoso e essa partida ele desenvolveu as peças rapidamente. Suas peças foram desenvolvidas com precisão. Ao desenvolver as peças, seu jogo ficou ativo. Peças desenvolvidas, seu rei ficou guardado. Sabe o que aconteceu? Rapidamente ganhou o jogo. É disso que nós precisamos, desenvolver e ganhar o jogo, porque quem mais desenvolve as peças é quem manda no jogo. Peças desenvolvidas e você está mandando no jogo. Se o adversário desenvolver mais do que você, quem vai mandar no jogo é o adversário. Então, vamos tomar cuidado, abrir nossos olhos, nossa mente, para que, ao estarmos jogando a nossa partida de xadrez, seja lá onde for, campeonatos, torneios, partidas amistosas, temos o cuidado de desenvolver as peças. O que vai ganhar o jogo é você ter conhecimento desse conceito. Segurança do rei e desenvolvimento de peças. Fazendo isso, você estará com a partida praticamente vitoriosa. Usar o plano de jogo, elaborar plano e aplicar esse plano. Quem jogou essa partida foi Paul Morphy. E ele é um perito em desenvolver peças rapidamente. Então, nós pegamos a partida dele e reproduzimos aqui, que ele iniciou com um E4, desenvolvendo rapidamente as peças, porque esse é o poder do xadrez, desenvolvimento. Joga E4, é o primeiro lance dele, dominava bem essa abertura, o adversário joga E5, jogando assim uma similar. Cavalo F3, olha como o desenvolvimento é importante. E a rapidez que o roque pode ser feito. D6, B6, defender o peão que estava ameaçado. Lá vem o D4, tirar o peão central, o adversário não captura, mas joga um G4, ameaçando o cavalo não pode sair, que a dama fica perdida, mas o desenvolvimento vem normal. D captura E, bispo captura cavalo. A dama agora saiu para o jogo, por quê? Porque saiu para capturar uma peça, ela não saiu prematuramente. Dama captura, bispo ficou ocupando a casinha do cavalo em F3,
e o adversário capturou o peão central. Peão de E, D captura E. Até aqui está tudo igual, troca justa, bispo capturado pelas brancas, cavalo capturado pelas pretas, o desenvolvimento está igual. Mas nós vamos ver nessa partida uma aula de Paul Boeuf, uma aula magistral, onde as peças são desenvolvidas com precisão desde o início, desde a abertura. Então não pode perder tempo. O desenvolvimento rápido é o que faz você ganhar o jogo com rapidez. Que peça você jogaria se tivesse de brancas nesse momento? Você tem uma dama em F3. Se você jogaria aonde agora para desenvolver rapidamente? Seria bispo C4? Melhor lance. Por quê? Fica um bispo apontando para F7 e uma dama também apontando para F7, já ameaçando o mate. E com esse desenvolvimento, bispo F7, tem duas desenvolvidas, olha o desenvolvimento como é importante, e as pretas não têm nenhuma peça desenvolvida. Então, evitar o mate, pastor, né? Desenvolveu o cavalo para F6. Tem uma pecinha desenvolvida no momento. E outra coisa, o desenvolvimento das peças em direção ao centro, a controlar o centro do tabuleiro. Então, a dama que está em F3 mudou de ala para... Saiu da ala do rei, foi para a ala da dama. Dama B3. O que é que a dama faz em B3? O que é que ela pretende fazer? Para onde ela está apontando? Manter o ataque juntamente com o bispo em F7, que só tem uma pecinha defendendo, que é o rei. Mas, nesse momento, lá vem a dama agora defendeu, não pode mais capturar. Neutralizou, esse lance de dama E7, neutraliza o ataque das brancas. Mas vem agora o outro cavalo. Olha, se você tem duas peças atacando um ponto e o adversário tem uma peça ou duas, no caso duas aí defendendo, tem que levar mais uma peça para o ataque. E nesse momento leva o cavalo. 1, 2, 3, cavalo C3, na casinha C3. Esse cavalo, olha o raio de ação. Defende o peão que está ameaçado pelo cavalo preto. Pode controlar a casa, ajuda a controlar a casa, ou propor uma troca, se for necessário, ameaçando a dama em D5. Pode jogar em B5 e logo vai se preparar para o roque. Logo se prepara para o roque. Baixa o bispo sair, prepara para o roque. Mas com o cavalo C3, que vai também andar em direção ao rei, as pretas fizeram um lance tremendo. C6. Qual o objetivo desse peão em C6? Evitar a entrada do cavalo em B5 ou então D5. Mas agora vem a cravada. Bispo G5, cravando o cavalo não pode sair porque perde a dama. Dê mais uma olhada na posição do tabuleiro. Vamos dar uma olhadinha. Conte quantas peças as brancas desenvolveram, a rapidez que desenvolveu as peças, e conte quantas peças as pretas desenvolveram. O foco dessa partida é o desenvolvimento rápido e natural, né, das peças, cavalos e bispos. Então cada peça é centralizada, ameaçando aí ganhar tempo, né, com ganho de tempo, controlando o centro do tabuleiro. E as pretas violam princípios básicos. Mover a mesma peça várias vezes, não desenvolver suas peças como deveriam, sair com a dama cedo demais, o rei ainda ficar no centro do tabuleiro, não está protegido. Isso faz com que a partida desmorone. E você, quando está jogando, tem que edificar a sua partida de xadrez. Quem desenvolve as peças melhor é quem manda no jogo, mesmo sem ganhar material. Tá tudo igual, não está ganhando material,
Mas só o desenvolvimento das peças, pedi para contar, 1, 2, 3, 4 desenvolvidas, e aqui só tem 2. Então quem manda no jogo é quem desenvolve melhor suas peças. Agora chega a hora, ó, pode colocar as torres para jogar. Mas as pretas ainda faz um lance aí tremendamente, né, ameaçando o bispo. Aliás, ameaçando o bispo. Joga no B5, o bispo agora está ameaçado. Polmorfo, olha, todas as peças desenvolvidas, o adversário tem somente 2. Preparado para fazer o roque longo, ou então o roque curto. Ambos os roques dão segurança ao rei. E as pretas ainda tem duas peças pretas. E quando joga o B5, Polmorfo também é do sacrifício. Ele manda logo uma bomba. Cavalo, captura, B5. Sacrifício, sacrificou o cavalo? Sim, sacrificou o cavalo. Por que sacrificou o cavalo? Peão captura. 2 cavalos contra um bispo. Pegou 2 cavalos e as brancas só pegaram o bispo. E quando está ameaçando, lá vem o lance. Bispo captura B5, cheque. Valeu a pena sacrificar? Valeu. Foi um cavalo que vale 3 pontos por 2 peões que valem 2 pontos. Em compensação, as pretas ficaram sem direito a rocar e ainda tem 2 peças presas. Perdeu uma peça, sacrificou uma peça, mas está mantendo-se no ataque, porque tem suas peças desenvolvidas. Esse é o famoso sacrifício. Sacrifício de bispo. E não fica só nisso não, ainda vai ter mais sacrifício nessa partida. Peça não pode ficar dormindo, ela tem que estar desenvolvida no jogo. Tem como defender o cheque? Só não pode tirando esse cavalo, porque perde a dama. Então vem o outro cavalo para o jogo. 1, 2, 3, defendeu. Agora, se bispo capturar, então o rei captura ou a dama captura, não tem problema. Mas nessa posição, Polmorfo não captura. Ele aproveita, ganha mais um tempo fazendo o roque, mas ele não faz o curto, porque se ele fizer o roque curto aqui, só permanece um ataque ao cavalo. Então ele aproveita e faz o roque longo. 1, 2, 1, 2, 3. Além de proteger o rei, tendo feito o roque, colocou mais uma torre em ação, ameaçando o cavalo juntamente com o bispo. Nessa posição pode capturar, a torre pode capturar, não tem problema. Se dama capturar, perde a dama. Não pode capturar com o cavalo, porque perde a dama. O cavalo está cravado. E quando faz o roque longo, mantendo ou reforçando ataque ao cavalo que está em D7, o adversário fala, não tem problema porque eu tenho como proteger. Como é que vai proteger isso aí, meu amigo? Ah, tem uma torre. A torre protegeu. Agora, se capturar, torre captura. Se bispo capturar, dama captura. Não tem problema, tá tudo tranquilo e eu permaneço ganhando a peça. Provavelmente vou ganhar o jogo? Assim pensa as pretas. E quando chega nessa posição, o jogador de brancas faz, olha, tudo bem, vou sacrificar, vou colocar aqui a minha torre em jogo. E manda a torre. Sacrifício de torre agora. Por que sacrifício de torre? Porque vai perder a qualidade. As pretas fazem tudo bem, agora é a hora e capturou. Tá ganhando uma peça inteira, e é a torre, ó. Tá ganhando uma torre. Mas a torre está cravada. Tem um cavalo cravado, bispo crava, não pode sair da frente, que perde a dama. E a torre não pode sair da frente porque o rei fica em xeque. Então,
A vez é da branca nesse momento e vai aumentar a pressão. Lá vem bomba. A importância das torres conectadas. Além de se autoprotegerem, elas ocupam colunas essenciais na hora do ataque. Lá vem a torre para D1. Não pode capturar porque fica em xeque. Não pode sair para capturar porque fica em xeque. Então tem que defender esse ponto, tem que defender essa torre. E para defender, tem que começar a liberar espaço. Bispo não está jogando. Então o jogador de pretas fala assim, olha, vou defender o ponto no qual pode levar cheque aí, está tudo cravado, vou defender com a dama, propondo uma troca. Nessa posição, se capturar, não vai ter problema, porque tem peão capturando, lá tem cavalo, aí fica tudo tranquilo. Mas quando propõe a troca, lá vem bomba de novo. Olha, bispo captura, D2. Cheque, D2 não, D7, né? Aqui é a casa 7, a 2 é aqui. Bispo captura a torre, cheque. Ameaça a dama e ameaça o rei. Vai capturar com a dama? Não pode, porque vai ter uma torre aqui defendendo, então vai perder a torre. Mas como a dama saiu, algum lance atrás aí, não ficou mais cravada, o cavalo agora pode ir lá e capturar. E é isso que faz. Cavalo 1, 2, 3, capturou. Capturou. E a proposta de trocas permanece. 1, 2, 3, só tem 3 peças no jogo. E as pretas têm 1, 2, 3, 4. Havendo nesse momento uma troca de damas, as brancas perdem a partida. Caso aceite a troca de damas. Não é hora de trocar de novo. Sacrificou o cavalo, o bispo na hora certa. Sacrificou primeiro o cavalo, depois sacrificou a torre, o bispo e saiu sacrificando peça. Olha lá como é que tá. Tá perdendo uma peça. E lá vem mais uma bomba. Sacrifício de dama agora. Não é uma troca não, professor? Se trocar, perde. Sacrifício novamente. Dama B8. Vamos voltar? Analise direitinho. Será que dá certo a dama B8 dando cheque naquele rei? Será que dá certo? Será que esse famoso sacrifício vai funcionar? Funciona sim, em função do desenvolvimento das peças brancas. Quem tem peças dormindo, perde. Tem peças dormindo e peças dormindo. Duas que nem se moveram ainda. E aqui nas brancas todas saíram para o jogo. Todas as peças viraram assim um exército de soldados combatendo. As peças bem harmonizadas, respeitando os comandos, avançando até dar checkmate. Grande lição aí precisamos aprender. Peças mal desenvolvidas são como soldados que não chegam à batalha. Tem que estar bem desenvolvidas. E vem o sacrifício. Cheque. Tem defesa? Viu alguma defesa aí? Professor, tem um cavalo defendendo. E a única forma é capturar. E vai lá e captura. 1, 2, 3. A dama saiu de jogo. Capturou. Agora, de olho no diagrama. De olho na posição. Você está de brancas. Que lance você faria nesse momento? Uma peça, 2 peças, 3 peças, 4 peças. E as brancas só têm 2 peças. Mas desenvolveu tão rápido para entregar tão rápido as peças? O importante é que depois que as peças estão desenvolvidas em casas estratégicas, para ganhar o jogo, para vencer a partida, elas são sacrificadas. Se sobrar apenas uma para ganhar o jogo, é o suficiente. Enquanto as peças do adversário
estão dormindo e a dama fica só assistindo sem poder fazer nada. Tem saída? Qual seria o lance? Se você pensou, torre, D8, acertou. Cheque. E agora, como defender esse cheque? Tem defesa? Não tem defesa, checkmate. Rei não pode capturar, porque tem um bispo defendendo. Rei não pode fugir, que a casa está controlada. Torre controla e essa diagonal o bispo também controla. Percebeu como é importante o desenvolvimento das peças? Checkmate inevitável com a torre. A defesa precisa estar bem organizada. Se ela não estiver organizada, ela não tem chance de defender o monarca. Checkmate inevitável. Então a lição que nós aprendemos é que não é o sacrifício que vence a partida, é o desenvolvimento que torna possível o sacrifício. Apenas sacrifício não vence. Para que você vença fazendo sacrifício, precisa do apoio das outras peças. E as outras peças precisam estar bem desenvolvidas e trabalharem de forma coordenada. Porque quem manda no jogo é cada peça desenvolvida. É o desenvolvimento. É quem manda no jogo de xadrez. Então, essa foi a partida que nós analisamos a respeito do desenvolvimento rápido, da proteção do monarca e não ter peças dormindo. Todas saíram, partiram para o ataque, foram sacrificadas, mas com a condição de dar mate no rei inimigo, que não se protegeu, não rocou nem para um lado nem para outro, e duas peças ficaram dormindo no tabuleiro. Então, se você gostou da análise da partida e do segundo conceito mais importante do xadrez, que é o desenvolvimento de peças, deixe seu like e se inscreva no canal.